Caiu, gente. Tô voltando aqui. Voltando aqui, que caiu. Não sei se é minha bateria que deu tilt aqui. Deixar o pessoal entrar, então, para a gente poder conversar de novo, né, voltar no tema, questão do câncer de mama, prevenção, um pouquinho sobre tratamento, a visão da ortomolecular sobre isso. Na verdade, não é a visão da ortomolecular, é a visão médica, tá? Outro dia, estava lendo um trabalho, um dado que saiu, falando o seguinte: quais as causas modificáveis que estão mais relacionadas ao câncer? Ou seja, o que a gente pode mudar na nossa vida para diminuir a tendência, o risco, a chance de ter câncer? Os dois principais fatores, um que diminuiu muito no nosso país, felizmente, nos últimos 20 anos, que é o tabagismo, diminuiu muito. Então, cigarro é a principal causa de câncer modificável. Qual seria a segunda causa? Obesidade. Por isso eu vivo brigando, falando e insistindo. Obesidade é doença, uma doença grave. Então a obesidade é a segunda principal causa de câncer, não só o câncer de mama, mas está muito relacionado também ao câncer de mama. Por essa questão que eu estava trazendo aqui na hora que caiu. Predominância estrogênica. Tá? O que é predominância estrogênica? Estrogênio é um hormônio que todos nós temos, homens e mulheres. Claro que mulheres têm mais. A avaliação que se faz na mulher, por exemplo, menopausa, é muito caracterizada pelo déficit, pela diminuição do estrogênio. É um hormônio importante para a saúde. Porém, várias situações hoje levam à predominância estrogênica e este é um hormônio que pode estar relacionado sim ao câncer de mama. Então, por exemplo, alimentos à base de soja podem levar, o leite de soja, por exemplo, em excesso pode levar, a suplementação com soja, isso pode levar, hormônios que tem às vezes em alguns alimentos, no frango, por exemplo, as pessoas falam muito de ter. Alguns agrotóxicos podem levar a predominância estrogênica e muita obesidade. Por quê? A testosterona, por exemplo, ela é convertida na gordura em estrogênio. Então ela sofre um negócio que a gente chama aromatização por uma enzima chamada aromatase e vai formar um nível maior de estrogênio que está relacionado ao câncer de mama. Então é fundamental entender isso e é fundamental diminuir esse nível de predominância estrogênica. Então, um fator, se você quer evitar câncer de mama, se na sua família teve tia, avó, o que for, tratar obesidade. Segundo, procurar trabalhar, procurar usar, procurar consumir alimentos orgânicos. Tá? Dentro dos alimentos orgânicos, dentro da alimentação, tem alguma coisa que eu posso tomar para prevenir? Entendam o seguinte, vocês mulheres, falando principalmente para vocês, câncer de mama também atinge o homem, mas o índice é muito baixo. Tem 3 tipos de hormônio: estradiol, estriol e estrona. A estrona é o único hormônio com capacidade mitogênica. O que é mitose? Fazer a célula aumentar, tá? Duplicar, e isso que pode levar ao câncer. Por que falavam há 30 anos que reposição de hormônio pode causar câncer? O principal motivo é que o hormônio indicado, o Premarin, há 30, 40 anos, era um hormônio com índice altíssimo de estrona. Premarin é um hormônio basicamente origem de égua, que tem muita estrona. Vocês mulheres não têm muita estrona, vocês têm muito estradiol e estriol. A estrona está numa porcentagem muito baixa. Só que existe hoje uma parte mágica da medicina que ainda vai crescer muito nos próximos 10 anos, chamada epigenética. A epigenética, ela veio para modificar uma tendência genética. Então, quem tem uma tendência a ter câncer de mama por uma questão hormonal, a gente consegue fazer uma modificação. Existe uma substância, deixa eu dar o exemplo. Você tem lá estrona, estradiol e estriol. Dentro da estrona existem 3 derivados ainda:
2-hidroxi, 4-hidroxi, 16-hidroxi. Doutor, isso é um monte de nome esquisito. O que vocês precisam guardar? Existem 2 metabólitos da estrona com potencial cancerígeno. E tem um que te protege do câncer. Então tem uma substância que consegue diminuir este metabólico que é cancerígeno. Isso se chama epigenética, que se chama indol 3-carbinol. Peraí que eu vou anotar para poder comprar, para poder manipular. Ótimo! O indol 3-carbinol é uma substância que a gente encontra em crucíferas. Couve-flor, couve de Bruxelas. E isso, pela FDA, tem comprovação, tem a confirmação científica como uma substância anti-câncer. Então a gente consegue utilizar para prevenção. Então a primeira dica, tem na família, quer evitar, consuma esses alimentos. Brócolis, couve de Bruxelas, couve-flor. A nossa couve aqui de Mineiro tem um pouquinho também, não é uma grande quantidade. Só que em algumas situações, dependendo da idade, eu sugiro indicar o próprio indol 3-carbinol manipulado ou diindol metano. E aí a gente consegue ter uma prevenção melhor. Eu já trouxe aqui, inclusive na live com a Carol, falei, gente, eu vou dar dicas, passar suplemento, indicar alguns suplementos, não vou passar dosagem para ninguém falar que eu estou fazendo prescrição em live. Tá? Mas nós temos indol 3-carbinol e diindol metano. O diindol metano é derivado do indol 3-carbinol. A Aline está aí, farmacêutica, conversamos hoje, sabe tudo do que eu estou falando aqui e sabe que nós temos essa possibilidade de manipular, ok? Outra substância que eu já trouxe algumas 10 vezes aqui, já falei e vou continuar falando, que eu tenho uma paixão muito grande, a cúrcuma. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo, mais eu prescrevo cúrcuma. E a cúrcuma tem também este potencial de prevenção ao câncer, não só ao câncer de mama. E aí vem aquela velha história, quanto utilizar? Eu estou terminando, eu estou montando uma aula que vai ser dada final do mês agora. São aproximadamente 250 slides. 30, 40 são só sobre cúrcuma. E uma das questões que eu coloco lá para todo mundo é o seguinte, a gente tem hoje várias opções de utilizar a cúrcuma. Você tem a cúrcuma pura, que coloca aí no seu suco verde, que coloca no seu detox, que coloca no ovo, que coloca no frango. Ótimo! Se você tem 30, 35 anos, você está já fazendo uma prevenção. Porém, se é uma pessoa já de 50, 60 anos, com algumas alterações hormonais, a gente pode e deve manipular. Na verdade, isso eu estou falando com relação à prevenção de câncer de mama, porque eu prescrevo cúrcuma para paciente com 20 anos, dependendo da necessidade. A grande questão é a absorção. Então, por isso, a Aline está aqui, farmacêutica, sabe muito bem que nós temos hoje várias opções. Por isso, gente, vocês têm que entender que não é tudo igual. O que você vai manipular num lugar do que você vai fazer em outro. Então, nós temos cureite, curcuvim. A cúrcuma tem que ser sempre com a piperina, com a pimenta. Ela melhora a absorção, mas tem alguns compostos que já têm uma absorção melhor sem ter a necessidade de utilização com a piperina junto. Ó, Band-Aid hoje tem cúrcuma, alguns, tá, na Índia. Nós temos pasta de dente com cúrcuma, que eu não indico, fui perguntar para a esposa, ela falou, só serve para manchar o dente, porque não tem efeito sistêmico nenhum, tá? Mas, só para mostrar que temos N opções. Então vamos começar do básico. Doutor, eu quero prevenir câncer. Eu tenho morro de medo. Minha avó teve, minha tia teve, não sei. Eu quero prevenir. Primeira coisa, como está a sua alimentação? Qualquer coisa que você for pensar em cuidado com a saúde, pense primeiro na alimentação. Ontem eu fiz uma live, nem coloquei muito aqui, que foi pelo Instagram da mãe de um paciente, muito querido, por sinal, que a gente foi falar sobre o autismo. Ela já acompanha aqui há pouco mais de um ano. A Aline está colocando essa questão da curcumina. Tem que ver o tipo de extrato que é utilizado, a fórmula, como é manipulada, porque a absorção não é boa. Mas a gente utiliza assim mesmo, obviamente. Uma cápsula de cúrcuma, eu não sei falar exato, mas vai ter uma quantidade muito maior ali pela concentração do que o que a gente usa no ovo. O que não está errado de você colocar como tempero. Só que se eu tenho uma demanda, uma necessidade grande naquele momento, eu preciso fazer com uma dose mais alta. Voltando.
Então ontem que eu conversei com essa mãe, ela perguntou assim no final dias, que quando a gente precisa pensar em levar, por exemplo, uma avaliação ortomolecular, uma criança foi diagnosticada com autismo. Na verdade, isso aí serve para todo mundo, porque a gente começa tratando e cuidando da saúde no básico, alimentação. Quer prevenir? Alimente-se bem, ponto. O câncer de intestino não é o assunto, mas só para trazer, está muito relacionado também à alimentação, está muito relacionado à carne vermelha, dependendo da quantidade. Então, primeiro, alimente-se bem. Segundo, que essa alimentação não permita você ter ganho de peso. Obesidade está intimamente associada ao câncer, principalmente ao câncer de mama. Então, baixe o peso, vamos emagrecer. Acabou de entrar aqui meu amigo Henrique Casal, que briga também com isso no consultório diariamente, eu sei, para a gente poder conscientizar as pessoas que emagrecer, pô, legal, a questão estética, quero, doutor, por final do ano, ok. Mas tem que partir do básico, saúde. Tem que entender que é saúde. Podemos utilizar cúrcuma, podemos utilizar o indol 3-carbinol ou o derivado dele, que é o diindolmetano, dependendo da necessidade, do quanto quer. Podemos utilizar também probióticos, porque diminui processo inflamatório. E a inflamação está relacionada a isso também. A insulina, que eu falo muito aqui com relação a emagrecimento, é um hormônio altamente inflamatório. E todo câncer, praticamente todo, né, não dá para generalizar, tem uma relação com nível alto de insulina. Por isso, dieta cetogênica funciona muito bem para tratamento de câncer. Não todos, não é regra, tá? Então, quando a gente fala, e eu falo em dieta cetogênica, pelo resultado estético que traz, pelo emagrecimento, só que a dieta cetogênica, as maiores pesquisas não são com relação a emagrecimento. As maiores pesquisas são com relação à doença. Epilepsia, Alzheimer, câncer. Eu recebi hoje, em PDF aqui num grupo, um livro de 400 e poucas páginas falando da dieta cetogênica no tratamento do câncer. Outra coisa para entender o motivo. O câncer se alimenta de açúcar. Então, se a gente faz cetogênica, você está cortando o nível de açúcar da célula cancerígena. E aí, a gente está diminuindo o risco, a gente está diminuindo a célula cancerígena. Não é regra, tá? Mas entendo que funciona. Então não entra na minha cabeça uma pessoa que está preocupada ou uma pessoa que está no tratamento de um câncer e ouvir assim, não, alimentação, pode comer o que você está acostumado, pode comer o que quiser. Qualquer coisa que se fala em saúde começa da alimentação, então não tem como. Alguns alimentos, como por exemplo, leite e derivados, já foram associados a um processo inflamatório onde piora paciente que está com câncer de mama. Isso tem que ser avaliado. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu assisti uma aula fantástica de um colega de São Paulo, já assisti 2 vezes a aula dele, de um resultado assim absurdo de uma paciente com a 4ª recidiva de câncer de mama, onde o tratamento foi alimentação, ozonioterapia, vitamina C em dose alta. Aí eu estou falando em tratamento, não estou falando em prevenção. Aí não é vitamina C, Redoxon, 2 comprimidos por dia. Isso aí é por via venosa. Então, voltando. Vamos prevenir? Vamos fazer um tratamento de prevenção de câncer de mama? Comece a fazer uma atividade física, comece a ter uma alimentação saudável, comece a consumir crucíferas, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis, ok? Utilize cúrcuma na sua rotina. Evite ou corte, de preferência, o açúcar. Diminua ou corte o nível de carboidrato. As pessoas me perguntam muito sobre exames, tá? Que eu falei aqui de epigenética. Então nós temos BRCA, que é um exame genético para avaliar a tendência ao câncer de mama. Eu não tenho opinião formada se deve ou se não deve fazer, tá? Qual o problema? Esse é um tipo de câncer que está muito relacionado, segundo alguns trabalhos e alguns
colegas que têm mais experiência, a questão psicológica, tá? E aí, a pessoa faz um teste genético, esse teste genético deu positivo, uma tendência a ter câncer, e aí? O que a gente faz? Porque a alimentação, cuidar, emagrecer, isso independente de teste genético você já deveria fazer. Agora, e se der positivo? Sua ultrassonografia, sua mamografia perfeitas. Vai fazer o quê? Vai retirar a mama, como fez uma atriz lá dos Estados Unidos? O que a gente faz? Eu não recomendo sair fazendo teste genético. Eu não recomendo, tá? Eu recomendo cuidar da saúde e, se tem um histórico importante familiar, começar a fazer o exame cedo, tá? Começar de acordo com o que o mastologista pede aí, 35, 40 anos, ultrassom, mamografia, para a gente poder acompanhar, ok? O que mais que eu ia trazer para vocês sobre a questão do câncer de mama? O que é fundamental também entender? A gente precisa entender nessa questão... Espera aí, gente, que alguém me mandou uma pergunta aqui. Eu tinha anotado. Ah, sim. Uma coisa... Eu coloquei hoje as perguntas, desculpa que eu estou voltando aqui, que agora que eu lembrei, eu deixei anotado. Eu abri uma caixinha de pergunta hoje, nem foi muito cedo, e 70% das perguntas que chegaram, elas vieram com relação a tratamento de hormônio, principalmente direcionado ao implante, ao chip, como vocês dizem, e câncer. Então vamos entender de novo o que é tratamento hormonal e o que é implante. São coisas diferentes. Utilizar implante, utilizar chip, é uma via, uma forma de utilizar alguns hormônios, ok? Então, por exemplo, o estradiol, que algumas pessoas associam ao câncer de mama, ele pode ser utilizado em gel transdérmico, como ele pode ser utilizado no implante, no chip. O hormônio que a gente utiliza é bioidêntico, ou seja, exatamente igual ao que você falou, por exemplo, do Premarin. Quando as pessoas perguntam sobre implante, elas estão muito direcionadas a saber do tal do chip da beleza, que eu venho tentando desmistificar que não existe a questão de chip da beleza, mas enfim. O implante com gestrinona é uma forma da gente poder tratar a endometriose e mioma, que trouxe como efeito colateral ganho de massa magra e diminuição de gordura. Por isso, foi chamado de chip da beleza. Este hormônio, que é a gestrinona, ela diminui o nível de estradiol. Então não tem relação com câncer, não vai causar câncer, ok? Então a gente precisa entender isso. Não vai te trazer essa consequência. Pelo contrário, às vezes a pessoa usou isso que eu não consigo compreender. 10, 15, 20 anos anticoncepcional, se entupiu de hormônio. A dose é baixa, mas se entupiu de hormônio ao longo dos anos, tá? E está com medo de colocar um outro método, um outro tipo de hormônio, por uma forma até mais segura, que é o implante. Então tudo é hormônio. Só que, por exemplo, no implante de gestrinona, eu estou melhorando testosterona, aumentando, estou diminuindo estradiol e progesterona. No anticoncepcional via oral, eu estou aumentando estradiol e progesterona e diminuindo testosterona. Tem pessoas que respondem muito bem, outras não. Hoje eu atendi uma paciente jovem que pretende engravidar ano que vem com uma testosterona de uma pessoa de 60 anos. A testosterona estava 12. Por quê? Ela utiliza mais ou menos há 10 anos o anticoncepcional via oral. E estava queixando indisposição, que a libido não estava tão boa, cansaço, ganho de peso, dificuldade em ganhar massa magra. Até que ponto a culpa, entre aspas, é do anticoncepcional via oral? Não sei, mas o exame me mostra que tem uma alteração. Então, a primeira recomendação, interrompe. Pensa num outro método. Seja a camisinha, seja o DIU de cobre, pensa num outro método. Então, histórico familiar de câncer de mama não contraindica fazer implante hormonal, ok? É igual o GH, que é um hormônio que as pessoas têm muito medo, não causa câncer.
Se pegar toda a literatura existente, a gente não utiliza o hormônio do crescimento no paciente que está com câncer. Porém, ele tem outros inúmeros benefícios que a gente pode sim utilizar, obviamente, num paciente que não tem câncer. E eu não estou falando de benefícios estéticos, estou falando de saúde, imunidade, disposição. Tá? O GH é o grande maestro no nosso corpo. Então, só para poder voltar, já passei aqui. Alimentação. Quer prevenir câncer? Para de fumar e emagrece. Ah, eu não fumo, então emagrece. Ponto. Já tem um ótimo caminho. Você está evitando câncer de mama, câncer de intestino, no homem, câncer de próstata, entre outros. Outra questão, o que eu vou suplementar? Suplemente magnésio, suplemente probióticos, suplemente, eu vou chegar na vitamina D, cúrcuma e especificamente no câncer de mama, indol 3-carbinol. E a vitamina D? Eu até printei e coloquei aqui outro dia. Uma paciente me manda mensagem: Dias, fiz exame da vitamina D, estava usando 10.000 unidades por dia, apenas 10.000, não é dose alta. Lidiane, eu vou te responder isso, tá? Sobre o implante. Então, a paciente utilizando vitamina D, 10.000 unidades por dia, a vitamina D dela veio 50 e ela me mandou a mensagem, ela não é de Juiz de Fora, está fazendo acompanhamento online. Doutor Dias, olha só, meu exame deu tanto, a minha ginecologista falou para eu parar de tomar a vitamina D. Aí eu peguei e falei, gente, mandou parar? Mas eu não quero parar, você me explicou que precisa estar com ela mais alta e tal. E aí eu fui buscar aqui nos inúmeros trabalhos que eu tenho e achei o que eu queria. A vitamina D acima de 52, segundo um trabalho, diminui em até 50% o risco de ter câncer de mama. Então eu vou repetir. O trabalho mostrou, o trabalho não comprova nada, ele sugere que a vitamina D acima de 52 pode diminuir o risco em até 50% de câncer de mama. E aí a paciente está com a vitamina D 50 e a colega me manda parar com a vitamina D. Pelo amor de Deus. Vamos manter essa vitamina D 60, 70, 80. E claro que eu falei com ela, não vá parar. É para poder continuar. A gente deve continuar nesse caso. Claro que se tivesse 150, 200, vamos parar, vamos diminuir. Só que, quando que você recomenda parar de usar vitamina D? No dia que você estiver se expondo ao sol diariamente 15 minutos. Ah, impossível na minha rotina. Então você vai ter que tomar. Juliana, já vou te falar do metotrexato também. Implante que deve ser colocado todo ano. Lediane, é o seguinte, existem 2 métodos de implante hormonal. Um que dura 6 meses, se eu baixar aqui senão fica estranho, o que dura 1 ano. Esse que dura 1 ano, teoricamente as pessoas vão repetindo ano a ano, não é obrigatoriedade. Por quê? Passar um exemplo. Paciente 30, 35 anos chega ao consultório acima do peso testosterona lá embaixo, usando anticoncepcional. Eu quero dar uma levantada, eu quero dar um up, tirar essa pessoa do fundo do poço. Ela faz o implante de testosterona, melhora isso, melhora a disposição, começa a fazer exercício, começa a alimentar bem. 1 ano depois, o implante não está fazendo efeito, a testosterona dessa paciente está excelente, ela emagreceu, teve excelente resultado. O corpo dela voltou a produzir testosterona, não precisa mais, ponto. Segunda situação, paciente 60 anos, menopausada, precisa de estradiol, precisa de testosterona. Colocou, vai precisar repetir? Sim, ela não vai voltar a produzir. Não existe regra que tem que ser feito todo ano, ok? Mas quem tem indicação precisa, indicação importante, por exemplo, a testosterona, por estradiol, e está lá nos seus 60, 70 anos, vai ter que fazer. O corpo não vai voltar a produzir, ponto. Agora, paciente jovem pode precisar naquele momento. É a mesma coisa de eu pegar um paciente diabético, glicose 200, obeso, e hipertenso, sedentário, e aí esse paciente, como eu até apresentei aqui outro dia, um que hoje virou amigo nosso, emagreceu aí quase 40 quilos nesses 4, 5 meses de acompanhamento. Estava diabético no dia, eu ainda falei com ele, você vai mudar isso, você vai deixar de usar, estava usando, 6 comprimidos, 6 remédios por dia entre diabetes e hipertensão. E hoje não tem mais nada.
Hoje ele não tem diabetes, ele não tem açúcar alterado, não tem insulina alterada. Então depende muito do que a pessoa faz. Porém, naquele momento inicial, não adianta eu falar com ela assim, olha, sua testosterona está muito baixa. Você vai fazer dieta, você vai fazer exercício. Daqui uns 6 meses a sua testosterona vai melhorar um pouquinho. Daqui um ano pode ser que ela esteja melhor. A paciente não quer isso. Porque ela está sabendo, ela está percebendo que o corpo dela não responde. Ela não tem vontade de treinar. Então eu falo que é uma mão que a gente dá, é uma corda que a gente joga para tirar do fundo do poço. Então, te respondendo, não é obrigatoriedade ter que fazer todo ano, ok? A imensa maioria que eu atendo hoje não tem necessidade de fazer todo ano. Agora, quando é uma paciente na menopausa, um homem na andropausa, normalmente a gente repete. Juliana, minha amiga querida de Rio Branco, quanto tempo, né, que a gente não conversa. Seguinte, pode sim usar suplemento. Primeira coisa, não sei se é para você, para algum conhecido. Quem usa metotrexato tem que suplementar ácido fólico. Eu hoje recomendo mais até o metilfolato do que ácido fólico. Sabe disso que o metotrexato diminui a absorção de ácido fólico. Segundo, gostaria de saber melhor o porquê do uso do metotrexato. Porque metotrexato geralmente doença autoimune. Doença autoimune a gente melhora com vitamina D em doses altas. Aí eu não estou falando dose fisiológica, naltrexona. Corta o glúten da sua vida. Eu sei que a gente aprendeu a comer pão aí nesse Rio Branco o dia inteiro. Mas corta o glúten, se for para você ou para quem for próximo, corta o glúten. Doença autoimune e glúten não combinam. Vitamina D não é para estar 50, 60 igual eu falei. Ela vai chegar a 100, 150, 200. É individual. Naltrexona em doses baixas, pesquisa depois LDN, que são as low doses de naltrexona, fantástico. Suplemente com probióticos, esses suplementos todos podem ser usados, magnésio, tudo isso vai ajudar bastante, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, Lidiane, é uma pena isso, tá? É uma pena. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Eu deixo no consultório, meu consultório, como quem acompanha já deve ter visto, foto, eu deixo um monte de livro, tudo lá. Primeiro, tem uns trabalhos mostrando, tem um trabalho da Sociedade Brasileira de Cardiologia que fala da importância da testosterona. O que mais tem receptor de testosterona no nosso corpo, proporcionalmente, é o coração, tá? E aí, o que eles fizeram nesse trabalho? Dosaram testosterona em todos os pacientes que eram internados com insuficiência cardíaca. E quanto menor o nível de testosterona, maior a gravidade da insuficiência cardíaca. Isso foi aqui no Brasil, trabalho da USP, se não me engano. E aí questionaram, por que não dosar a testosterona? E é seguro, já se sabe há muito tempo, não causa câncer, tá? Nos homens, não causa câncer de próstata. Diminui o risco de diabetes, melhora a glicemia, melhora colesterol. Ah, mas um amigo meu usou, piorou. Piorou porque ele usou dose alta. Eu não estou falando em fisiculturismo, em ficar forte, em ficar bombado, como eles dizem. Estou falando dose fisiológica. Testosterona, tem gente com diagnóstico de depressão que a testosterona está baixa. A Sociedade Brasileira de Urologia coloca lá, entre as características, os sinais e sintomas de déficit de testosterona, pensamentos depressivos, diminuição da sensação de vitalidade e bem-estar, fadiga. São características totalmente subjetivas. E aí a paciente chega tomando um antidepressivo e o problema está na testosterona baixa, tá? Juliana, depois nós vamos marcar um bate-papo, tá? Seja online ou aqui, depois a gente vai marcar um bate-papo. Quero, se eu puder te ajudar, vai ser um prazer. Gilmara, com relação a esse câncer, essa questão da menopausa, entendeu qual foi o seu câncer, mas a princípio, por exemplo, a testosterona não teria problema. O estradiol a gente evita, tá? Mesmo sendo bioidêntico e tudo, a gente evita com certeza usar o estradiol. Mas existem outros hormônios. Ah, eu posso usar hormônio? Pode usar, a vitamina D é um hormônio, e que é fantástico e é excelente. Essa questão da indisposição também, outro dia eu ia falar assim, disposição, é o que eu mais escuto no consultório, melhora com relação à disposição, não importa o que a pessoa foi buscar.
Você deve ter passado por muito estresse, isso altera nível de cortisol. Você deve ter passado por vários problemas, deve ter ficado noite sem dormir, por tudo que a doença traz, por todo esse estresse. Então a gente precisa repor também outros nutrientes que são fundamentais, tá? Mas o implante pode ser uma opção para você, sim. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, tinham me mandado mais cedo. Olha a Sueli aí, um abraço, Sueli, quanto tempo, que corra tudo bem para você nessa campanha, sabe que eu tô torcendo. Daniela Liparim, deixa eu ver aqui rapidinho, gente. Não, era isso. Deixa eu mostrar para vocês, para falar que não é mentira. Uma das formas de avaliar, olha o que eu estou falando, insulina predispõe câncer, ok? Insulina é um hormônio inflamatório. Insulina alta está relacionada à obesidade. Insulina alta está relacionada à doença cardiovascular. Insulina alta é fator de risco para diabetes, que a gente chama de resistência insulínica. Eu vou cobrir o nome do paciente aqui. A glicose dele, 128. Não é nada absurdo. Um paciente jovem, 42 anos é jovem, tá? Me ajuda aí. Só que a insulina, o laboratório coloca que até 25 é normal. O ideal é abaixo de 10. Hoje tem gente que fala que é 8. Olha essa insulina dele. 129. Absurdamente alta. Isso foi em março, agora de 2020. Veio pandemia, não sei o quê. Ele fez o tratamento, ele seguiu o tratamento, a insulina dele hoje está 7, se não me engano, 7,2, alguma coisa do tipo. Deixa eu mostrar outro exame desse paciente, só para vocês entenderem, aproveitar que eu estou com ele em mãos. Gama GT, marcador de inflamação, 340, caiu para 30 e pouco. Então eu tenho esse exame aqui, que nessa aula eu vou levar o quadro desse paciente, só que isso, gente, não é raro não, isso é comum de eu pegar em consultório. E felizmente é comum pegar esse tipo de resultado também, do paciente voltar muito bem. Claro, isso aqui são 6 meses de acompanhamento, com um resultado de peso de quase 40 quilos, onde, como ele diz, todo mundo acha que ele fez bariátrica, e com melhora dos exames. Eu sei que o que ele mais enxerga em termos de resultado, a princípio, é o que ele está vendo no espelho. O que eu enxergo é sobrevida e qualidade de vida. Eu sei que eu consegui ajudar esse paciente em termos de sobrevida. Eu sei que eu ajudei ele a diminuir muito o risco de um câncer. Então aí é a importância que eu falo do emagrecimento. A gente desmistificar essa questão estética. Semana que vem eu vou até falar de novo de emagrecimento, que as pessoas vivem pedindo e perguntando, porque está em cima da hora, está no verão, nós estamos na pandemia, mas quase todo mundo que eu conheço vai viajar, e o foco é maior, por mais que a gente fale, tem que ser reeducação alimentar, tem que cuidar o ano inteiro, mas a gente sabe que chega essa época as pessoas ficam mais focadas. Ainda mais agora, as academias reabrindo e tudo, as pessoas estão voltando a uma rotina mais saudável. Então eu vou falar até de algumas abordagens que a gente pode fazer para ter um resultado rápido. Eu não sou contra isso. Pelo contrário. Eu acho que incentiva muito quando a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero ter um resultado rápido. Hoje uma paciente que eu atendi, ela falou, eu não tenho pressa, eu quero engravidar final do ano que vem. Então se até julho do ano que vem eu emagrecer, tudo bem. Tá, você quer emagrecer quanto? Você precisa quanto? 7 a 8 quilos. Não, isso a gente pode conseguir em 2 meses, 3 meses. Quer? Quero. Ok. Mas eu não vou engordar de novo? Vai, se fizer tudo errado. Se bagunçar tudo de novo. Aí vai engordar. Senão isso não vai acontecer. Se você sair amanhã e colocar na sua cabeça que você vai fazer exercício diariamente, que você vai fazer uma dieta, vai seguir mesmo uma rotina alimentar, passar no nutricionista, fazer isso perfeitamente, a tendência é que o paciente que é obeso, assim, vai ter um resultado excelente. Vai emagrecer, não sei quanto, mas vai emagrecer. Se você largar a dieta e o exercício, você vai engordar. Assim é o tratamento de emagrecimento, seja com remédio, hormônio, dieta, com o que for. Claro que você não vai fazer dieta 7 dias por semana, 24 horas por dia para o resto da vida. Mas tem que ter essa consciência que a alimentação saudável é para o resto da vida.
Deficiência de testosterona dificulta muito o emagrecimento. É muito comum eu pegar isso em consultório. A testosterona é um hormônio que, além de anabolizante, é anticatabólico, evita a perda de massa muscular. Músculo estimula metabolismo. Eu li há muito tempo, foi até numa revista, não sei se esse dado é 100% correto, que 1 quilo de músculo a mais faz a gente gastar aproximadamente 100 calorias por dia, só para poder manter essa musculatura. Ou seja, se você ganhar 2 quilos de músculo, são 200 calorias por dia, 6.000 calorias por mês, só porque ganhou 2 quilos de músculo. Ok? Então, ganhar massa muscular ajuda muito no emagrecimento. E ganhar massa muscular eu preciso de testosterona. Não estou abordando absolutamente nada aqui de testosterona em fisiculturismo, de testosterona para ficar fortão, para virar paniquete. Não. Eu estou falando de dose fisiológica. Não que esteja errado usar, não estou aqui para julgar ninguém, já prescrevi, não vejo problema se tiver acompanhamento. Só que não dá para falar que uma pessoa vai ter resultado com uma testosterona de 10 a 12, quando deveria estar 40, 50 para uma mulher. Não dá. Aí a libido vai no chão, a disposição fica péssima, altera tudo. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, que eu estava falando, né, de câncer de mama, de prevenção. Então eu falei de alimentação, falei de emagrecimento, obviamente interromper o tabagismo, de suplementar, de manter vitamina D acima de 60, ponto. Ela vai prevenir câncer de mama e de intestino na mulher, de próstata e de intestino no homem. Por coincidência, são os cânceres que mais atingem a população masculina e feminina. Mulher, quais são os 2 principais tipos de câncer? Mama e intestino. Homem, próstata e intestino. E a vitamina D acima de 60 vai te ajudar nessa prevenção. Então, vitamina D, o indol 3-carbinol, de indolmetano, ajuda muito, tá? A cúrcuma. Agora, não quer dizer que você vai chegar amanhã, ligar na manipulação e falar: eu vi o Dias falando, quero manipular uma cúrcuma com indol 3-carbinol, e aí vai fazer uma cápsula e vai ter que tomar isso pro resto da vida. Você usa às vezes um período, interrompe, usa um período, interrompe. É claro que o ideal é individualizar, mas o meu objetivo aqui não é que só vai conseguir tratar quem estiver lá dentro do consultório, que vocês consigam, mesmo quem está longe, tudo, pegar algumas dicas e que utilizem isso no seu dia a dia. Então, voltar também na alimentação, casos específicos, fazer dieta cetogênica. Poxa, vai ter um resultado muito bom, vai emagrecer. E essa insulina que eu mostrei, vai lá para baixo, vai lá para o chão. Paciente de 60 e poucos anos, não esse, mantendo a glicose 130, 140, 130, 140, obeso, se não me engano, 105 quilos mais ou menos. Fizemos uma dieta cetogênica para ele, glicemia 65, 70, 65, 70. Agora que ele saiu da cetogênica, já subiu um pouquinho para 80, 90, mas não voltou naquele nível altíssimo que estava. Fora o resultado em emagrecimento. Jejum intermitente também é fantástico para isso. Estou olhando aqui se tem mais alguma pergunta, gente. Espera aí. Não, acho que era isso. Bom, então, alimentação, suplementação, hidratação, tá? Sempre, sempre, sempre importante. Alessandra aí, minha querida, quanto tempo? Aqui foi um sucesso as fotos de vocês lá, hein? Então, eu também adoro jejum intermitente. Não tenho feito atualmente, mas vou alternando. Tem momento que eu gosto de fazer, tem momento que eu interrompo. Lisiane, seguinte, te dar minha opinião? Não. Existem inúmeros trabalhos relacionando doença autoimune com glúten. Ainda mais dependendo do tipo de doença, tá? Eu particularmente acho que não deveria consumir nunca. E hoje nós temos opções de consumo, tem cerveja sem glúten para quem gosta, que eu não estou falando aqui só de emagrecimento. Então você tem cerveja, você tem macarrão, você tem pão, você tem pizza, você tem tudo sem glúten. Então os pacientes que eu acompanho com doença autoimune, eu recomendo não comer glúten nunca. É claro que tem gente que chega lá no consultório: eu tenho uma psoríase leve na mão, mas nada.
E aí essa pessoa na rotina não tem um glúten, um final de ano, uma festa, algum momento ela consome. Só que algumas pessoas realmente não podem. Então se a pessoa tem esclerose múltipla, lúpus, principalmente as doenças intestinais, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, uma psoríase muito avançada, recomendação, consome glúten não. Porque depois que você eliminar isso, não adianta esperar que 3 dias, uma semana vai dar resultado. Porque isso pode demorar 6 meses. Mas você vai perceber. E sabe o que é mais interessante? A pessoa chega às vezes com psoríase. E aí a gente vai tratar com vitamina D em dose alta, naltrexona, o paciente responde muito bem a naltrexona e corta o glúten. E aí ela percebe que algumas coisas que já incomodavam a vida inteira melhoraram e que ela não tinha percebido que eram por causa da doença. Então melhora às vezes pele, unha, cabelo. Às vezes vai melhorar uma enxaqueca que ela não sabia a causa, o sono que era ruim, a irritabilidade. Tem muita questão neurológica associada ao consumo do glúten. E aí as pessoas não sabem, acham que aquilo é normal. Eu tenho dor de cabeça, enxaqueca. Às vezes nem comento, por mais que em consultório eu pergunte, mas nem comenta a questão e aí depois percebe que melhorou. Entendam o seguinte, para você a questão do hipotireoidismo também. Deixa eu dar o exemplo do hipotireoidismo, doença de Hashimoto. Deixa eu tentar explicar para vocês de novo. Células do nosso intestino, elas ficam lado a lado, tá? E coladinhas uma na outra. O glúten, ele estimula uma enzima no nosso corpo chamada zonulina, que quebra isso aqui. E aí faz a primeira coisa, que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Então começa a entrar para o seu intestino o que não deveria entrar. A própria gliadina, que é uma substância presente no glúten. E aí cria o que a gente chama de reação antígeno-anticorpo. Começa a bagunçar todo o seu sistema imune. O glúten tem um padrão bioquímico parecido, por exemplo, com a tireoide. Então o corpo entende que aquele glúten está sendo algo ruim. Manda o soldadinho de chumbo para ir matar esse glúten. Só que a mesma soldado que mata o glúten passa perto da tireoide e começa a atirar. Então, eu fiz anti-TPO, deu altíssimo. Falaram que não tem o que fazer. Tem, corta o glúten. Já é uma forma de você diminuir seu anti-TPO. Então, o anticorpo que está ali, entre aspas, atacando a tireoide. Então, por vários motivos, eu dei uma explicação. Outra coisa, nesse momento que seu intestino está hiperpermeável, ele vai ficar também inflamado. Então, o nosso intestino, a velocidade dele é alta, tá? Proporcionalmente, tá, gente? E aí ele vai ficar baixinho. Então, imagina que você tem um campo gramado, com aquelas gramas bem altas, e depois você cortou ela bem baixinho. Você perde superfície de absorção. E aí a pessoa começa a ter uma desnutrição. É estranho para algumas pessoas quando escutam isso no consultório, mas eu atendo diariamente paciente desnutrido e obeso. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você comer McDonald's o dia inteiro, você vai ficar obeso e vai ficar desnutrido, porque ali não tem nada. Ele é porcaria. Então essa desnutrição vem também por não conseguir absorver vitaminas do complexo B, por exemplo a B12, porque você não consegue absorver zinco, selênio, a própria proteína você não consegue quebrar para poder absorver bem. Inibidor de bomba de próton, por exemplo, o que é isso? Omeprazol, pantoprazol, isso tudo, isso diminui, isso próprio FDA, que é como se fosse a Anvisa americana, fez uma vez como que eu vou falar? Uma observação para as pessoas tomarem cuidado, porque o uso disso a longo prazo, omeprazol, pantoprazol, esses óleos da vida, diminui a absorção de magnésio. E aí se você não tem nutriente, como que seu corpo vai aguentar? Eu procurei explicar para uma paciente outro dia que estava muito incomodada com a unha, cabelo, pele, principalmente a unha. Eu falei, para o nosso corpo, pele, unha, cabelo é um supérfluo. Então, se você tem contas para pagar em casa, você paga primeiro o quê? Supermercado, luz, gás, o que você precisa. Depois, se sobrar, você gasta com um extra. O corpo é a mesma coisa. Você deu nutriente para ele, ele vai gastar com o que é essencial primeiro. Depois com o que é, entre aspas, extra. Por isso, normalmente, a última parte que a gente observa melhor é nessa questão de pele, unha, cabelo. Mas observa. Minha unha é muito fraca. Normalmente, a pessoa, mulher que tem a unha quebra muito fácil, muitas vezes, não é sempre, é deficiência de zinco.
Cabelo, uma coisa que a gente observa, cai muito ou é aquele cabelo muito fino? Cabelo que cai muito, geralmente tireoide que não está funcionando bem, ferritina que está muito baixa, estresse ou zinco. Hoje eu atendi também, isso tudo, eu falo para vocês que isso está todo dia no consultório. O paciente, não, eu vim, não sei o que e tal, isso foi de manhã, e tem uns exames aqui de março. Tá, você fez por quê? Meu cabelo estava caindo muito. Tireoide estava alterado, magnésio estava alterado, vitamina D estava alterada, e vitamina C tudo baixo, muito baixo. Aliás, o da tireoide estava com hipotireoidismo, o TSH estava alto. E aí o laboratório coloca lá que até 5,5 é normal, deu 5,8, falaram para ela que estava normal, que estava só um pouquinho alterado. Ideal é abaixo de 2, ponto. Ideal é abaixo de 2. Pode sim, Thalia, pode sim. Se você é intolerante à lactose, corta a lactose. Ninguém precisa de lactose, não, corta isso. Você tem um monte de opções aí de alimentos que podem fazer. Agora, muitas vezes a intolerância à lactose vem também por causa do glúten. Na pontinha, deixa eu usar um negócio aqui. Isso aqui é uma luminária, tá, gente? Que às vezes eu uso para ajudar aqui. Então, isso aqui é a vilosidade intestinal. Na pontinha dela, nós temos a lactase, enzima que quebra a lactose. Se seu intestino está inflamado, você vai perder a pontinha dessa vilosidade. Se você não tem lactase para quebrar a lactose, você vai ficar intolerante à lactose e vai trazer uma série de consequências. Por exemplo, vai ter muitos gases, porque aquilo vai ficando ali no seu intestino. Aquilo vai ficar no intestino. Então pode desenvolver tudo isso sim, ok? Bom, estava aqui para falar de prevenção de câncer de mama, no Outubro Rosa. Hoje nem no meu mundo rosa agora, né, com a Manu chegando, Carol dentro de casa, Outubro Rosa, mas nem deu para colocar o rosa aqui, nem deu tempo. E acabei vindo falar um pouco de implante, de alimentação, um pouco de tudo, porque a gente acaba desviando mesmo um pouco o caminho. Mas o recado que eu queria dar para vocês era esse. É fundamental, e eu vou trazer aqui a Natália, que é radiologista, que entende tudo de exames complementares, para a gente conversar um pouco sobre exames complementares. Por quê? É fundamental fazer, é fundamental que você faça acompanhamento. Mamografia, ultrassom, ultrassonografia endovaginal, para olhar o útero, enfim. Esse acompanhamento, isso é muito importante, preventivo. Só como diz o próprio exame, preventivo, para fazer é para prevenção, aliás, aí ele não fala certo. É para prevenção, não. É diagnóstico precoce. E que se você pegou isso precocemente, você vai tratar. Uma grande amiga, antiga colega de trabalho, me mandou há alguns meses, desesperada, porque fez um exame, deu um nódulozinho na mama, com possibilidade de ser maligno, enfim. Sorte que pegou cedo, paciente jovem, fez a retirada, falou que estava tudo bem. Então é importante. Só que isso é diagnóstico precoce, prevenção é o de sempre. Alimentação, hidratação, cuidar da mente, atividade física, vitamina D, probiótico, magnésio, indol 3-carbinol específico para câncer de mama, certo? Hormônio não vai causar câncer, ok? Claro que tem que avaliar o que você está usando. Você não está usando Premarin, que aí hoje em dia nem se usa mais o Premarin, tá? Isso foi um dos primeiros hormônios utilizados lá na década de 70, 80, utilizavam muito Premarin e aí criou esse mito todo, tá? Testosterona é fundamental para a saúde. Entendam e aceitem isso, é fundamental para a saúde, tá? No mais, muito obrigado mais uma vez a presença de vocês. Semana que vem eu vou vir falar sobre propostas de tratamento para emagrecimento, ainda pensando no verão, que eu sei que tem gente que fica aí arrancando os cabelos, querendo resultado rápido, mas não vou atender se tiver cara de fujão, que vai fazer um mês emagrecer e sumir do consultório. Por quê? Porque depois vai engordar e vai falar, eu fiz isso, emagreci e engordei tudo de novo. Não é essa a ideia, tá? Então, muito obrigado a todo mundo. Printem, tirem foto, mandem para suas amigas, para quem quiser acompanhar aí, se vocês puderem. Quem quiser mandar dúvida no direct, eu procuro acompanhar todos os dias.
Procuro responder a todo mundo todos os dias. Tá? A gente está tendo muito trabalho esse final do ano, então às vezes eu deixo para responder mesmo à noite ou muito cedo, mas podem mandar as dúvidas. Mesmo se tiver à distância, se eu puder passar alguma dica, se eu puder ajudar, vou ajudar. Tá? Ju, falando sério, pega um dia aí, pega com a Nilmara meu contato, vamos bater um papo, a gente conversar melhor para eu tentar pelo menos te ajudar, tá bom? Boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, até quarta-feira que vem na próxima live, mas vou procurar trazer bastante informação para vocês aqui esses dias. Grande abraço, tchau, tchau.